O que vocês estão vendo é o resultado de um erro de diagnóstico. Foi uma cirurgia horrível. E eu fiquei quase uma hora hiperventilando, agarrado na grade de uma maca minúscula, sem anestésico, enquanto tiravam metade do meu nariz. Aquilo doía demais. Tem muitas drogas eficientes. A anestesia de uma região deve ser feita de qualquer forma. A enfermeira tocou no meu braço, olhou nos meus olhos e pediu desculpas pelo jeito como ele me tratou. Ouça uma segunda opinião. Eu era a garota que andava estranho. É como se você passasse o dia correndo uma maratona. Uma cirurgia muito dolorosa. Ele me explicou que doeria como uma cirurgia de peito aberto. Era terrível. Parecia que alguém tinha passado uma serra elétrica nas minhas pernas. Nossa, era uma dor inacreditável. E sempre que eu sentia aqueles picos de dor, o meu corpo todo entrava num turbilhão de rigidez e espasmos que fazia a dor aumentar ainda mais. Era o fundo do poço. Os hospitais recebem diariamente novos pacientes, com os mais diversos sintomas e tipos de doença. Algumas vezes, as decisões são tomadas em um piscar de olhos. O que acontece quando o diagnóstico está errado? Erros médicos. Vidas alteradas. A história de erro de diagnóstico de Jean Abbott teve início logo após o seu nascimento. Eu era uma bebê normal. Talvez chorasse muito, mas eu era saudável. Tudo parecia completamente normal. Mas essa situação mudou quando eu ia completar 1 ano. Eu tinha dificuldade para sentar e aprender a andar. Aí que meus pais perceberam que tinha alguma coisa errada. Os pais de Jean notaram que suas pernas eram viradas para dentro, uma condição chamada joelho valgo. Eles me levaram no médico e ele achou que aquilo sumiria quando eu crescesse. Muitas crianças caminham meio estranho enquanto estão aprendendo. Mas com o tempo eu comecei a apresentar sintomas nos braços também. Eu devia ter 3, 4 anos quando os meus pais me levaram em um neurologista pediátrico, que fez vários exames, ressonância, tomografia, estudo da condução nervosa. Ele me viu caminhando por um corredor e me deu o diagnóstico de diplegia espástica. E atualmente, a diplegia espástica é considerada um tipo de paralisia cerebral. O termo espástica indica que os músculos têm mais restrições de movimento. Pode ter sintomas nos 2 lados do corpo e mais nas pernas que nos braços. O que acontece é que quadril, joelhos e tornozelos acabam ficando com a movimentação bastante restrita. Não existe uma cura, mas tem alternativas cirúrgicas, assim como medicamentos que vão aliviar o nível de espasticidade. Eu tomava 3,5 comprimidos 3 vezes ao dia na época. Era bastante, mas me trouxe uma certa mobilidade, me deu a habilidade de caminhar. Eu fazia fisioterapia ao menos 1 vez por semana, às vezes eram 2. Um fisioterapeuta alongava as minhas pernas e fazia vários tipos de exercícios. Até que, depois de tanto tempo indo lá, eu conseguia fazer muitos exercícios sozinha. Mas durante o dia, a minha mobilidade ia piorando. Ao ponto de, na hora de eu ir me deitar, a minha mãe precisar me ajudar com tudo. Me dava banho, me vestia e me cobria. Eu ia para a cama à noite, dormia bem e quando acordava, a minha mobilidade estava melhor. Era como se tivessem apertado meu botão reset. Aquilo fazia parte da minha vida. Eu fui uma garotinha muito feliz, uma adolescente feliz. Eu tentava ser sempre otimista. Mas também, claro, que as crianças tiravam sarro. Elas imitavam como eu andava, inventavam apelidos. Eu era um alvo muito fácil. O meu problema estava na cara. Eu era a garota que andava estranha. Nessa condição, os músculos ficam muito rígidos, não dá para esticar todo o cotovelo. Às vezes, as juntas ficam travadas em uma posição. O músculo da panturrilha é desse tamanho, mas fica embolado e vive se contraindo sem parar. É como se você passasse o dia correndo uma maratona.
Para mim era difícil fazer atividades normais do dia a dia. Caminhar, pedalar. Eu tinha dificuldade para segurar a caneta para fazer a lição. Conforme eu fui crescendo, fui ficando mais alta, encorpada e com ainda mais dificuldades para caminhar. Para me movimentar no geral. Meus joelhos viviam se batendo. Eu tropeçava. E aí eu me consultei com um cirurgião que recomendou uma transferência de músculos. Eles iam desconectar alguns músculos da minha perna e conectar de novo. Assim, iam encurtar uns músculos. Uma cirurgia muito dolorosa. Ele me explicou que doeria como uma cirurgia de peito aberto. E que eu teria que ficar com o corpo engessado por quase um mês. Eu tinha 12 anos. Eu fiquei apavorada. Me deu muito medo, né? Mas eu sabia que iria me ajudar. A cirurgia funciona assim. Imagina que o seu pulso está sempre curvado e o seu músculo está aqui embolado. O que eles fazem é cortar o músculo e, às vezes, o tendão para liberar. A pessoa consegue recuperar todos os movimentos que aquela junta pode fazer. Qualquer tipo de cirurgia, mesmo para adultos, não é nada fácil, sempre tem riscos. Para crianças, pode dar ainda mais medo, e são os pais que assumem esses riscos. O meu nome é Harrison Wayman. Eu trabalho como profissional de saúde. Tenho licenças em algumas áreas médicas que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Na infância, eu ganhava um dinheiro como modelo. Experimentava roupas, fazia poses e caras e bocas. Eu quase apareci na propaganda de cereal quando morava em Nova York. Pelo poder de transformação da profissão, eu queria estudar psicologia. Eu queria transformar as pessoas, mas depois de estudar vários tipos de terapias de cuidado à saúde, eu conheci o método de integração estrutural da Ida Rolf e meu trabalho é tirar a dor das pessoas. É o que eu faço. As pessoas me procuram depois de uma vida de dores e com apenas 10 sessões eu resolvo aquilo. E eu não posso explicar como eu faço. Certo dia, Harrison percebe que tem algo no seu nariz. Era uma mancha bem pequena, parecia uma espinha que não desaparecia. Era achatada, mas passando o dedo, eu senti uma textura diferente. Então, eu falei com o meu médico, que me encaminhou para outro médico que atuava como dermatologista. Mas era otorrinolaringologista. Estava faltando médicos com especialidade em dermatologia. Eu lembro que cheguei lá e achei que o cara devia ter 1,5 m, bem baixinho. E eu entrei lá me sentindo tranquilo e confiante. Mas na hora ele já falou, olha só, no consultório eu que dou as cartas, deixa que disso eu entendo. Ele não entendia, mas deu aquele showzinho sem levar em conta a minha saúde. Ele não percebeu que estava reagindo ao que eu disse. O meu maior problema com os médicos é que eles não compreendem como as emoções deles impactam na profissão e no diagnóstico. Parece que tem um conflito entre a razão e o emocional. Eu acho que isso prejudica nós, pacientes. Ele disse que era rinocinusite e que logo ia sumir. Rinocinusite é um termo médico complicado para nariz escorrendo. Tem várias condições que podem levar àquele tipo de protuberância achatada no nariz. Tem acne, tem furúnculo. É muito importante observar, no caso de lesão na pele, se está mudando com o tempo, se está aumentando. Logo mais some. Pelo contrário, só aumentava. Jean e seus pais decidem realizar a cirurgia, mesmo conscientes de que a recuperação não será fácil para a garota. Fiz a cirurgia. A coisa mais dolorosa que eu já fiz na vida. Foi pavoroso. Eu ficava deitada na cama do hospital com a sensação de que
Alguém tinha passado uma serra elétrica nas minhas pernas. Nossa, era uma dor inacreditável. E sempre que eu sentia aqueles picos de dor, o meu corpo todo entrava num turbilhão de rigidez e espasmos, que fazia a dor aumentar ainda mais. Esse tipo de cirurgia pode ter um pós-operatório muito longo. Às vezes precisa usar gesso e também uma reabilitação intensa depois que retiram. Eu fiquei 3 dias internada. E aquilo foi assustador, porque eu era uma criança que nem gostava de dormir na casa das minhas amigas. Então ficar lá sozinha me deu um pouco de medo. O bom é que quando eu tive alta, eu não sentia mais dores. É aquilo, depois de fazer uma cirurgia, dói mais quando você se movimenta. Mas meu corpo estava engessado, então eu nem conseguia me mexer. Os meus pais lutavam muito para eu não ir para a cadeira de rodas. Por exemplo, se a gente fosse num jogo de futebol do colégio, eles me esperavam caminhar tudo do carro até as arquibancadas. Eles viam que eu tinha dificuldade e eu sei que muitas pessoas falavam para os meus pais: por que não compram uma cadeira de rodas? Assim facilitam a vida dela. Mas eles se recusavam a fazer isso porque eu podia andar. E eles queriam manter a minha força. Se eu começasse a usar cadeira de rodas, eu ia perder toda a força das pernas. Mas quando eu fui para a faculdade, eu acabei ganhando uma scooter adaptada. Assim eu teria mais liberdade. Acabava que eu utilizava mais no início da noite, porque de manhã eu caminhava até que bem, os sintomas não eram tão graves. Então, eu ia caminhando para as aulas de manhã, mas quando começava a anoitecer, eu já usava aquela minha scooter para ir na lanchonete ou em algumas aulas noturnas. Olha como eu fazia. Eu preparava o meu jantar pela manhã e colocava na geladeira. Desse jeito, depois eu só precisava esquentar no forno ou no micro-ondas. Isso porque era muito complicado cozinhar à noite. Jean tem uma vida cheia de alegria após a faculdade. Ela se casa e a família cresce com o nascimento das 2 filhas. Mas essas mudanças na vida começam a pesar sobre a sua saúde. Quando eu estava perto dos 30 anos, já tinha tido as minhas 2 filhas. E quem tem criança sabe que não dormimos mais direito. Então, o meu botão reset não estava mais sendo apertado de manhã. Eu não conseguia mais dormir bem e acordar me sentindo renovada. Eu vivia exausta. Especialmente por ser uma mãe com deficiência, tentando criar 2 filhas, então eu comecei a piorar. Com a mobilidade de Jean piorando, ela se dispõe a tentar tratamentos diferentes. Um neurologista novo me sugeriu colocar uma infusão intratecal de baclofeno para receber meus relaxantes musculares. Assim eu não tomaria por via oral. Os remédios passariam por um tubo na minha medula. Ele acreditava que aquilo iria me ajudar. Eu não ficaria tão rígida e teria mais mobilidade. Uma infusão intratectal é como uma infusão intravenosa. Mas em vez de termos uma haste e uma bolsa pendurada, fica dentro do canal da medula. A medicação é bombeada direto da lateral da medula espinhal. Mas esse método traz o risco de infecções graves porque a pessoa fica com uma bomba lá dentro do canal medular. Harrison está preocupado com uma mancha estranha no seu nariz. Era uma mancha bem pequena, parecia uma espinha, mas que não desaparecia. Era achatada. Mas passando o dedo, eu senti uma textura diferente. Então fui falar com o meu médico, que me encaminhou para outro médico que atuava como dermatologista. Ele disse que era rinocinusite e que logo mais sumia. Pelo contrário, só aumentava. Harrison insiste para que seu médico o encaminhe a um especialista. Para remover aquela pele do nariz, precisam de uma biópsia. Biópsia é quando um pedaço do tecido é removido e enviado a um patologista.
Esse profissional, então, corta em partes menores e procura por células anormais. Foi uma cirurgia horrível. Eu lembro que, na hora que eu cheguei no hospital, já estava escuro na rua. Foi no começo da noite. Estavam com pressa para eu entrar. Não tinha uma sala de operação disponível. Aí fizeram uma improvisada. Eles pegaram uma maca, um médico e uma enfermeira e começaram a fazer a cirurgia. Estava doendo muito, tanto que eu pedi mais anestésico, mas eles não me deram. Eu ficava hiperventilando, agarrado na grade daquela maca minúscula. Era do tipo usado só para levar os pacientes até a mesa de operação. E eu estava lá hiperventilando, tentando suportar aquela dor terrível. E assim que o médico saiu daquela sala, a enfermeira tocou no meu braço, olhou nos meus olhos e pediu profundas desculpas pelo jeito que ele me tratou. E aquilo ajudou porque deu para sentir que ela estava demonstrando compaixão. Geralmente, eu pico com agulha a área na qual eu ponho anestésico e digo: sentiu essa picada aqui? Se disserem ai, preciso aplicar mais. Se me dá um soco, é porque precisa de muito mais. Tem muitas drogas eficientes. A anestesia de uma região deve ser feita de qualquer forma. O primeiro mandamento médico é não machuque. E o paciente ficou hiperventilando uma hora na frente dele para suportar a dor. Machucou. É aquilo. Ele não percebeu que estava descontando a raiva dele em mim porque faltou inteligência emocional. É uma reclamação que eu tenho sobre alguns médicos. Eles são mesmo maravilhosos com aptidão acadêmica, mas não dão a menor atenção para a questão da aptidão emocional. A lesão é removida do nariz de Harrison e fazem uma biópsia para saber se era cancerígena. Todo o material removido é enviado a um patologista. Esse tipo de profissional é especializado na análise de diferentes tecidos e pode dar um diagnóstico. E é comum removerem tecidos diante da suspeita de câncer de pele. Após ter um diagnóstico inicial de diplegia espástica e de se recuperar de uma cirurgia traumática na infância, Jean tem uma vida relativamente normal. Mas o nascimento das filhas faz tudo mudar. Quem tem criança sabe que não dormimos mais direito. Então, o meu botão reset não estava mais sendo apertado de manhã. Eu vivia exausta, especialmente por ser uma mãe com deficiência tentando criar 2 filhas. Então, eu comecei a piorar. Aí eu fui me consultar com outro médico, outro neurologista, que sugeriu uma infusão intratecal de baclofeno. Fica lá dentro do canal da medula. E aí eu pensei, bom, me parece que isso pode funcionar. Mas antes realizaram um teste. O que eles fizeram foi injetar em mim uma dose alta do relaxante, para ver como eu reagiria ao receber daquele jeito. E eu reagi mal. Mas disseram que eu devia fazer o procedimento mesmo assim. Acho que eu confiei no médico. Eu gostava muito dele. Parecia que ele conhecia bem aquelas infusões. Como ele sabia mais daquilo do que eu, resolvemos seguir em frente e eu recebi o implante. Fiz a cirurgia. Eles implantaram algo do tamanho de um disco de hóquei sob a minha pele. E o tubo corria ao longo da medula e aquilo liberava os relaxantes musculares no organismo. Só que aquilo foi um pesadelo. Porque aquele meu médico programou o gerenciamento dos relaxantes que passavam pelo meu tubo. Mas ocorre que o sistema ficava aumentando a dosagem do medicamento e cada vez mais. Jean começa a viver um pesadelo. As tarefas mais básicas se tornam impossíveis de realizar. Eu sei que chegou num ponto que passei a me considerar um macarrão humano. Eu não conseguia mais ficar numa cadeira sem alguém me ajeitar. Era o fundo do poço.
Eu regredi demais. Eu não andava, não era capaz de amarrar os meus tênis, não dava nem para calçar, não conseguia cuidar das minhas filhas. Elas me punham na cama à noite. O meu marido trabalhava em 2 turnos na época. Minhas filhas tinham só 6 e 4 anos e me punham na cama. Era difícil demais. Eu cheguei a cogitar que seria melhor para elas ter a mãe numa casa de repouso. Harrison faz uma cirurgia para remover a pele do seu nariz. Foi uma cirurgia horrível. Não tinha uma sala de operação disponível. Aí fizeram uma improvisada. Eles pegaram uma maca, um médico e uma enfermeira e começaram a fazer a cirurgia. Estava doendo muito. E eu pedi mais anestésico, mas não me deram. O primeiro mandamento médico é não machuque. E o paciente ficou hiperventilando 1 hora na frente dele para suportar a dor. Machucou. Disseram que era cancerígeno, um melanoma. Algo bem diferente daquele meu primeiro diagnóstico. Melanoma é um tipo de câncer de pele. Pode ser um câncer de pele mais agressivo e costuma ser o que mais preocupa os médicos. Depois que aparece um melanoma, podem surgir outros em qualquer lugar. Quando recebi a notícia do meu médico pessoal de que era cancerígeno, eu fiquei muito nervoso com o otorrinolaringologista, que me deu o diagnóstico errado, especialmente porque ele foi bem enfático na hora. É rinocinusite, não é nada demais. Pode confiar que estou certo. Ele falou de um jeito tão enérgico sobre aquilo que eu pensei, então tá, deve ser isso mesmo. Harrison espera que a excisão no nariz tenha removido todas as células cancerígenas, mas mal sabia ele o que o aguarda. Era para ele remover o que achava ser a lesão inteira. Depois pegaria uma camada de pele, a derme, e costuraria aqui no nariz. Após um diagnóstico de melanoma, se não for removido todo aquele tecido cancerígeno, é que nem uma dente de leão. Quando você assopra, voam sementes para todo lado e assim o câncer se espalha. Não saiu tudo. Então ainda tinha câncer. Se o enxerto for rejeitado, o tecido morre e fica necrosado, o que leva a infecções. A pessoa fica pior do que antes e é necessário remover ainda mais tecido saudável. Eu era a garota que andava estranho. Jean foi diagnosticada com diplegia espástica aos 3 anos, mas os tratamentos só diminuem temporariamente os sintomas. Não existe uma cura, mas tem alternativas cirúrgicas. Meus joelhos viviam se batendo, eu tropeçava. Então eu ia para a cama à noite, dormia bem e quando acordava, a minha mobilidade já estava melhor. Era como se alguém apertasse o meu botão reset. Quem tem criança sabe que não dormimos mais direito. Então, o meu botão reset não estava mais sendo apertado de manhã. Eu vivia exausta, especialmente por ser uma mãe com deficiência tentando criar 2 filhas. Eu comecei a piorar. Aí fui me consultar com outro médico, que sugeriu uma infusão intratecal de baclofeno. E aquilo foi um pesadelo. Eu me considerava um macarrão humano. Eu não conseguia mais ficar numa cadeira sem alguém ter que me ajeitar. Minhas filhas tinham só 6 e 4 anos. Eu cheguei a cogitar que seria melhor para elas ter a mãe numa casa de repouso. Era o fundo do poço. Eu regredi demais. Minha mãe e meu marido diziam, consulta outro médico, mas eu já estava exausta de tanto contar minha história para médicos novos. Eu disse, não dá. Falei para minha mãe, cansei de contar essa história. Ela disse, olha, eu vou atrás do médico, marco a consulta, venho te buscar, te levo. E quando chegar lá, deixa que eu falo tudo. A gente foi naquela consulta. Eu cheguei empurrada na cadeira pela minha mãe. Precisei da cadeira de rodas, porque nem com ela me ajudando dava para andar até lá. A gente foi ver uma médica ótima e a minha mãe que explicou tudo para ela. Eu só imaginava o que a médica pensava, porque, sério, eu não abria a minha boca. Eu não tinha mais forças. Até que ela começou a fazer umas perguntas para mim. Ficou claro para ela que eu estava esgotada, que eu tinha desistido. Então, eu expliquei como estava a situação e ela
concordou que eu estava tomando muito medicamento por meio da infusão. Ela disse que queria começar a diminuir os relaxantes musculares no meu organismo. E ela disse que seria interessante eu ir numa neurologista, colega dela, porque ela tinha dúvidas de que o meu diagnóstico estava certo. E eu fiquei lá pensando, fui diagnosticada por um dos melhores. Eu tenho diplegia espástica e já estou conformada com esse diagnóstico. Eu só quero minha vida de volta como era antes, então só arruma a infusão e tá tudo certo. Tinha consulta com ela a cada 2 semanas. E assim ela ia reduzindo a dosagem daquela infusão, porque não podia parar de vez, senão eu morria. E por esse esforço dela, eu fui retomando a minha vida. A mobilidade que eu tinha quase perdido começou a retornar. E chegou ao nível anterior ao implante da infusão. Não era uma situação perfeita, mas voltou ao nível anterior ao do implante. E aí eu falei, tá bom. Quem é a neurologista que você acha que eu devo ir? Porque eu vou. Eu pedi uma carona para o meu irmão até a consulta, porque não daria para eu dirigir. O meu marido foi me encontrar lá. Então, chegando lá na consulta, todo mundo acabou colaborando. Teve o meu irmão falando da situação, eu das minhas perspectivas, o meu marido compartilhou as dele, até que então ela me pediu para caminhar. E aí eu peguei no braço do meu marido, que me ajudou a caminhar o máximo que deu pelo corredor. Aí a gente sentou no consultório e o meu marido falou: ela melhora bastante quando acorda. Parece que apertam o botão reset. Os olhos dela brilharam. O diagnóstico da médica vai deixar Jean completamente incrédula. Era uma mancha bem pequena, parecia uma espinha, mas que não desaparecia. Eu consultei o médico que atuava como dermatologista. Ele disse que era rinocinusite e que logo mais sumia. Pelo contrário, só aumentava. Fizeram uma sala improvisada, pegaram uma maca, um médico e uma enfermeira e começaram a fazer a cirurgia. Eu sentia muita dor. É comum removerem tecidos diante da suspeita de câncer de pele. Aí disseram que era cancerígeno, um melanoma. Pode ser um câncer de pele mais agressivo. Se não for removido todo aquele tecido cancerígeno, é que nem uma dente de leão. Voam sementes para todo lado e assim o câncer se espalha. Não saiu tudo, então ainda tinha câncer. Se o enxerto é rejeitado, a pessoa fica pior do que antes e é preciso remover mais tecido saudável. Acontece que a pele morta é o local perfeito para a aparição de infecções. Aí fiz uma segunda cirurgia. Só que ainda tinha câncer. Tinham tirado 2 enxertos daqui e na terceira pegaram um da testa. Harrison vai a uma clínica maior para passar por um procedimento chamado cirurgia de Moss. A cirurgia foi feita numa clínica particular na frente do hospital e tinha um médico chamado especificamente para aquele tipo de operação. Tinha eu e mais uns 10 que também iam fazer. A Moss é um tipo especializado de cirurgia. Basicamente, remove um pedaço pequeno de cada vez, que é analisado para saberem se tem células cancerígenas e, se tiver, eles removem mais um pouquinho de tecido. O objetivo é remover todas as células de câncer e o mínimo possível de pele saudável. Tiram um pedaço de pele e verificam se tem câncer. Depois voltam, removem mais um pouco e checam novamente. E então o médico e as pessoas que fazem os testes precisam trabalhar em harmonia. É porque o médico escuta elas enquanto fica trabalhando no nariz. O tempo todo era tira mais um pouco, até que não tinha mais sinal nenhum de câncer. Eles tiveram que transplantar um enxerto da testa, que conta com um bom fluxo sanguíneo. Esse fluxo é essencial para a recuperação. Tiraram um enxerto grande aqui de cima. Sempre me perguntam por que aqui tem uma parte que brilha. Aí eles removeram, puseram em cima do meu nariz e a veia foi junto. Assim, eles puderam fazer um tipo de ligação, pois desse jeito o sangue seria bombeado para cá e manteria o tecido vivo sobre o meu nariz. E o meu rosto ficou meio que achatado por causa disso na época. O que eu achei curioso é que eles tiraram a ponta do meu nariz, eles cortaram mesmo. E eu não senti nada de dor.
O que estão vendo é o resultado de um erro de diagnóstico. Mas a mensagem que eu trago aqui hoje, e até imploro para todos, é que busquem uma segunda opinião. Se eu tivesse feito isso, vocês não teriam que me ver desse jeito. Demorou um tempo para voltar à pele aqui da testa. E depois disso, eu fiz umas cirurgias com um cirurgião plástico ótimo, que ajudou a levantar minha sobrancelha, que estava perto do meu nariz. Ele deu uma ajeitada por aqui e eu meio que fiquei com o rosto alinhado. Foram umas 3 cirurgias e todas bem curtas. Ele era ótimo, só dava uma injeção, um cortezinho ali, puxa para lá, de repente estava resolvido em coisa de 15 minutos. Foi tudo bem rápido, bem ágil, bem limpo e simples. Foi um belo trabalho. Há 33 anos, Jean Abbott acredita que tem diplegia espástica, o que a impede de caminhar direito. Não existe uma cura, mas tem alternativas cirúrgicas. Ela passa por uma cirurgia na infância, mas quando adulta, os sintomas reaparecem. Eu estava piorando. Aí me consultei com outro médico, que sugeriu uma infusão intratecal de baclofeno, e aquilo foi um pesadelo. Era o fundo do poço. Minha mãe e meu marido diziam, consulta outra médica, e ela disse que seria interessante eu ir numa neurologista colega dela, porque ela tinha dúvidas de que meu diagnóstico estava certo. Eu fui diagnosticada por um dos melhores. Eu tenho diplegia espástica e já estou conformada com esse diagnóstico. E aí o meu marido falou, ela melhora bastante quando acorda. Parece que apertam o botão reset. Os olhos dela brilharam e ela disse, acho que você tem distonia responsiva à dopa. Eu vou te dar uma medicação, se funcionar, você vai poder andar de um ponto até o outro sem fazer esforço. Eu não acreditei. Chama levodopa. Cardidopa e levodopa são medicações que pacientes de Parkinson tomam. Basicamente, isso acaba indo até o cérebro para ajudar a aumentar os níveis de dopamina no corpo. A dopamina é muito importante para o controle dos músculos e para a movimentação deles. Eu não ia comprar os remédios. Eu fiquei pensando, que absurdo. Como pode isso? Eu sempre tive essa doença e foi um dos melhores médicos que constatou. E todos os outros médicos confirmaram aquele diagnóstico. Eu tinha feito fisioterapia, cirurgias, exercícios. E nada tinha mudado a minha vida. E ela achava que um remedinho ia mudar a situação. Então, eu decidi não comprar o remédio. Aí o meu marido disse, olha, mas não custa tentar. Eu só falei, tá bom. E tomei a primeira dose na semana de Páscoa de 2010. A gente ia sair para jantar em família, então eu tomei o remédio antes de sairmos de casa. Estava sendo uma noite cheia de espasmos. Eu nem sabia se ia dar para segurar o garfo para comer sozinha. Eu pensei em pedir uma taça de vinho. Um médico há muito tempo tinha me dito, se estiver com muitos espasmos, tome uma taça de vinho ou cerveja, porque ajudam a relaxar os músculos e melhoram os movimentos. Aí, eu tomei aquela taça de vinho no jantar e... Na hora de irmos embora, o meu marido foi até a minha cadeira para segurar o meu braço, como ele sempre fez a vida toda. Mas eu não me apoiei nele. Eu caminhei do lado dele até o carro. Eu continuava cética, achava que era por causa da taça de vinho. Eu não acreditava. No dia seguinte, eu estava melhor ainda. Só que eu pensei, bom, eu tive uma ótima noite de sono hoje. Acho que foi a melhor noite de sono da minha vida. Para mim era isso, uma boa noite de sono. Aí no dia seguinte, eu estava no estacionamento da igreja. Era domingo de Páscoa e ia começar a caça aos ovos de Páscoa na igreja. Meu marido estava me segurando pelo braço, como ele sempre fez, e eu estava lá de pé, mas eu me sentia mais forte. Aí ele soltou o meu braço e disse, eu já volto.
Primeiro eu entrei em pânico, pensei, meu Deus, eu vou cair. Eu só tinha pensamentos negativos, eu vou cair, eu não consigo. Vou matar o meu marido por me largar aqui, sabe? Eu estava em pânico. Mas aí eu acho que consegui ficar bem mais calma e foi ali, naquele momento, que eu acreditei. A minha vida tinha mudado. Nossas vidas tinham mudado. No momento, eu estou tomando a minha dose completa da medicação voltada para distonia responsiva à dopa. Esse vídeo é para registrar com o meu caminho. Nossa, como foi incrível ficar de pé naquele estacionamento no domingo de Páscoa, sabendo que tinha acontecido um milagre. Sabe? Isso não é maravilhoso? O que vocês estão vendo é o resultado de um erro de diagnóstico. Na infância, eu ganhava um dinheiro como modelo. Era uma mancha bem pequena, parecia uma espinha, mas que não desaparecia. Ele disse que era rinocinusite e que logo ia subir. Pelo contrário, só aumentava. Eu sentia muita dor. Eles disseram que era cancerígena, um melanoma. Pode ser um câncer de pele mais agressivo. Não saiu tudo, ainda tinha câncer. Eu fiz uma segunda cirurgia, mas ainda ficou câncer. Na terceira, pegaram pele da testa e depois deram os pontos e me liberaram. Depois disso, eu fiz umas cirurgias com um cirurgião plástico ótimo que ajudou a levantar minha sobrancelha, que estava perto do nariz. A minha aparência não era boa. Fiquei bem nervoso com o otorrinolaringologista pelo diagnóstico errado, especialmente porque ele foi bem enfático na hora. É rinocinusite, não é nada demais. Pode confiar que estou certo. Ele não percebeu que estava reagindo ao que eu disse. Se eu tivesse ouvido outra opinião, vocês não teriam que me ver desse jeito. Teriam resolvido em uma cirurgia, estaria acabado. Tirariam o câncer, que não teria voltado. E sim, eu sinto raiva, mas eu tenho total noção de que essa raiva é toda minha. Que apenas eu sou afetado por essa raiva. Mas Harrison tem um momento de satisfação ao sair da clínica, quando houve uma conversa entre seu médico pessoal e o otorrino que cometeu o erro de diagnóstico. A melhor parte para mim foi quando eu estava indo para o carro, lá fora do prédio dos consultórios, e ouvi o meu médico detonando aquele otorrino. Dava para ouvir do estacionamento. E a janela nem estava aberta. Eu pensei, bom, eu queria falar um monte para aquele cara, mas o meu médico acabou de quebrar esse galho para mim. E foi quando eu decidi deixar isso para trás. Como se o sofrimento já não bastasse, Harrison tem mais um problema. Eu tive uma dificuldade depois da cirurgia de Moss. Tive que ir a outro cirurgião plástico por uma obstrução nesta narina. Ele estava ocupado vendendo o consultório para um médico jovem. E eu disse, tem alguma coisa aqui, doutor? Tem uma obstrução aqui, dá para sentir um tecido mais grosso. Ele disse, isso não é nada, faz uma inalação que some. Bom, olhando o meu nariz, dá para ver que essa narina é grande e essa outra tem metade do tamanho. Porque tem uma obstrução chamada retalho cutâneo. Retalho cutâneo é um pedaço a mais de pele. Se incomoda, dá para remover. Mas, no geral, se ele não está prejudicando a respiração, não se faz nada. Ele estava tão envolvido na venda do consultório que não se deu ao trabalho de virar para dar uma olhada no meu nariz. É nessas horas que eu perco o respeito por médicos. Eles ficam tão ocupados no mundinho deles que não prestam o atendimento que a gente precisa. Eu falei para ele, olha isso aqui, mas nem teve o trabalho de examinar, só disse, tranquilo, só faz uma inalação. Bom, agora passa menos ar aqui e eu respiro pela boca durante o sono. Eu nunca tinha feito isso. E quem respira assim não conta com o oxigênio necessário para a saúde. São profissionais que não podem pedir desculpas.
Um erro é para sempre. E é isso que eu carrego. Os dois lados saíram perdendo. Eu estou aqui hoje dizendo: ei, aprendam logo a pedir desculpas, porque isso é algo essencial. É assim que eu vejo que são seres humanos. Não digam só, isso nunca acontece comigo. O erro cometido com Harrison, que foi de algo inofensivo para um diagnóstico real de melanoma cancerígeno, impactou profundamente sua vida e o levou a publicar vídeos na internet para contar sua história e ajudar pessoas. Ouçam uma segunda opinião. Eu recomendo buscar a opinião de 2 médicos, ao menos. Se você precisa de cirurgia plástica, não vacile. Eu não busquei um médico qualificado e tive um erro de diagnóstico. Se tivesse buscado, ele teria resolvido na hora e nada disso teria ocorrido. Olhe os custos que o seguro de saúde teve por um erro de diagnóstico. Não é? 8 cirurgias a mais. O que é melhor? Diagnóstico certo, 1 hora na clínica e você sai bem pelo resto da vida? Ou 8 cirurgias que mudam o seu rosto por completo? É claro que incomoda o meu rosto ter sido modificado, mas foi numa idade mais avançada. Eu não me preocupava mais tanto com a aparência e não dei a importância que teria dado se eu fosse mais jovem. Meu cérebro não produz dopamina como deveria. Ele não faz o suficiente. A gente produz dopamina durante o sono. É por isso que eu me sentia melhor de manhã e piorava com o passar do dia. Após 33 anos vivendo com um erro, hoje o diagnóstico e os remédios corretos proporcionam uma vida normal para Jean. E ela sentiu a necessidade de compartilhar sua história para inspirar e ajudar outros. Era muito importante os meus pais terem consciência de que eu sabia que eles fizeram tudo o que podiam e que tudo aconteceu por um motivo. Teve uma razão para ter demorado tanto. Sinceramente, eu passaria por tudo isso novamente. Tudinho. Foi difícil. Mas foram essas experiências que, juntamente com a criação vinda dos meus pais, fizeram eu me tornar a pessoa forte, independente, corajosa e otimista que eu sou hoje. Todos temos um propósito. Cada um de nós tem um propósito. E eu sinto que eu tenho muita sorte, porque eu sei que o meu propósito é poder compartilhar minha história e ajudar pessoas a não perder a esperança. Porque todo mundo enfrenta desafios em algum momento. Se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não poderia ajudar hoje. Acho que cada coisinha da vida me trouxe diversas bênçãos e eu sou grata pelas minhas conquistas.